ter a visão espiritual para colocar nossa família no altar. Amém? Juízes 6, no verso 23. Quem achou, fala achei. Achei. Diz assim: fiquem em paz, respondeu o Senhor. Não tenham medo, você não morrerá. Olha que coisa linda, né? Deus falando. Vamos ler de novo? Não tenham medo. Não foi isso que está escrito aí? Que versão que você está? Nova versão transformadora. Fiquem em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos. Olha o que Deus manda ele fazer: derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Acerá que ficou ao lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Acerá que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém fez tudo de noite, com medo de sua família e de todo o povo da cidade. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Acerá ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo altar, sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora, os homens da cidade exigiram de Joás. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Acerá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Dali em diante Gideão foi chamado de Jerubaal, isto é, que Baal lute com ele, ou aquele que contende com Baal, pois derrubou o altar de Baal. Levanta sua mão para o céu e pede para Deus falar com você. Senhor, fala com a gente hoje à noite. Tu sabes o quanto eu preciso de Ti, o quanto eu dependo de Ti. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que a Tua unção seja maior do que a minha capacidade de comunicar, meu Deus. Que a gente viva e tenha a paz que o Senhor falou para o Gideão. E que sejamos levantados na autoridade que o Senhor colocou na vida dele. E que o mal perca força, e que a nossa família seja abençoada no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Gideão, o resumo da história dele é: ele foi um homem restaurado para restaurar o altar. O início de Juízes 6, o Senhor envia um anjo para ministrar Gideão. Gideão estava muito desanimado. Estava malhando trigo no lagar, vivendo uma vida confusa, uma vida complicada, mas Deus foi até ele para organizar a vida dele, para restaurar a vida dele, para que ele pudesse também se tornar um restaurador. Deus olhava para a confusão que a família de Gideão havia entrado, e o Senhor queria levantar alguém no meio daquela família
para ter uma ação diferenciada, para desfazer a ação maligna que reinava ali. Gideão, no momento da crise dele com Deus, ele disse: do que tem sido feita a história que os nossos pais nos contavam que o Senhor era conosco? Gideão estava extremamente abatido, sem esperança, mas o Senhor foi até ele, e ele tinha no coração dele muita dor de tudo aquilo que estava acontecendo na família dele. Estava abatido, porque tinha um memorial de que o Senhor tinha sido com eles, e agora eles se sentiam abandonados. Mas Deus fala com ele, levanta ele, restaura ele, coloca uma autoridade sobre a vida dele, para ele poder lutar contra a força maligna que estava assolando a família dele. E essa força aqui era chamada de Baal. Esse espírito que estava agindo ali era o espírito de Baal. E Deus restaura Gideão para que ele pudesse se levantar e guerrear pela família dele. E quando eu olho para a igreja, tem muitas pessoas que falam: mas só eu sou convertido. Não é só você, já começou com você. E muitos serão alcançados. Amém? Puxa, mas na minha casa eu me sinto sozinho na fé. Gideão também. Mas Deus primeiro restaurou Gideão, colocou Gideão de pé. E quando Gideão estava restaurado, ele falou: agora você vai lutar pela tua família. Você vai cortar o altar de Baal, você vai derrubar o poste ídolo de Aserá, você vai restaurar o meu altar, você vai plantar a minha marca e a minha bênção vai voltar para essa família. E o que eu quero que você entenda, irmão? Deus está te restaurando para que você restaure espiritualmente a tua família. Aleluia. Amém? Levanta sua mão direita para o céu e fala: Senhor, pode me restaurar para que a minha família seja restaurada, assim como aconteceu com Gideão, em nome de Jesus Cristo. Nós temos um papel importante no mundo espiritual. E Gideão, no meio de tudo que ele estava enfrentando, Deus tratou com ele para que ele entendesse. E eu quero hoje que você entenda, que você desperte para ser um Gideão na sua família. Aleluia. Amém? Amém. Fala comigo: eu serei um Gideão na minha família, no nome de Jesus Cristo. Aí você pode falar assim: pastor, então me fala como que Deus trabalhou na vida do Gideão. Eu vou falar um pouquinho. Primeiro, o Senhor trabalhou restaurando Gideão. Se Gideão estava do jeito que estava, não era por acaso. Irmão, não há derrota, não há morte, não há situações difíceis sem ter um dedinho de Satanás. Não há. Se o inimigo está agindo, tem uma coisa errada. Tem algo diferente do que a bênção de Deus. Não adiantava Gideão chegar e brigar com o pai dele. Não adiantava Deus chacoalhar mais ainda a estrutura. O que ia adiantar era Deus trabalhar em Gideão, para Gideão ser um agente, convencer Gideão que aquilo estava errado. E a gente lê a história em 30 segundos, mas aquilo não aconteceu em 30 segundos. Foi um período longo que Deus ficou ali trabalhando como anjo na vida de Gideão. Eu não sei quanto tempo vai levar para Deus te restaurar, mas Deus vai restaurar a tua vida. Aleluia. Amém? Eu não sei qual é o tempo, se é um mês, se é uma semana ou se será um ano. Mas o Senhor vai restaurar a sua vida de forma tão extraordinária que todos aqueles que estiverem ligados a você vão ver a glória de Deus e o mal vai perder força, maldições do passado vão perder força. É o tempo da bênção do Senhor reinar na tua vida em nome de Jesus. Amém. Mas você precisa aceitar isso. Amém? Você precisa aceitar.
Gideão aceitou. Ele tinha os questionamentos dele, ele teve as razões dele, ele apresentou todas para Deus. E nesse processo de restauração, apresenta as suas razões para Deus. Amém? Amém. Mostra para Deus, ministra, fala, ora. Porque orar gera culpa na gente, né? Mas falar com Deus, isso nos liberta. E você vai falar com Deus, você vai ser liberto de todo o peso. E sobre você, o Senhor vai trazer a unção restauradora. Amém. Gideão desgastado, degradações espirituais na família dele. Se a gente olhar, meus pais, eles eram, nossa, meu Deus. Minha mãe, na entrada de casa, tinha um quadro de um índio. E não era para enfeitar não, era da macumba mesmo. Aí, no quarto, no corredor que ia para os quartos, tinha um outro quadro maior ainda, daqueles duas crianças, né? Atrás das portas dos quartos era tudo queimado de vela, de tanta vela que minha mãe acendia. Tanta coisa ruim. Qualquer coisa que acontecia, ela ia lá atrás da cartomante, atrás da adivinhadora, coisa horrorosa. E era miséria em cima de miséria, derrota em cima de derrota. Mas um dia o Senhor restaurou. Amém? Amém. E eu quero que você assuma no seu coração que a sua oração, a sua postura firme vai derrubar o altar de Baal que está querendo destruir a tua família. No nome de Jesus Cristo, você vai se levantar mais forte. Amém? Nós vemos claramente que a família de Gideão acabou seguindo a cultura da terra e se afastou de Deus. Irmãos, o inimigo age sorrateiramente para que a gente acabe querendo seguir a cultura da terra e se afaste do Senhor. Por mais que a família de Gideão tenha se afastado do Senhor, o Senhor jamais desistiu daquela família, e por isso Deus foi ao encontro de Gideão. Deus não desiste de restaurar a tua família, por isso Deus foi ao teu encontro, e Ele tem feito, irmão, tudo para gerar fé no teu coração. Recebe fé no teu coração, porque você vai ser um agente de Deus para libertar a tua família. Isso é coisa minha, não está escrito na Bíblia, é conclusão minha. Jesus é o que de Deus? É o Filho, não é? Sim ou não? Sim. Ele mandou o Filho para restaurar a família. Amém? E Jesus tem restaurado a nossa família. Por que Ele mandou o Filho? O Filho que era o Verbo, que era Deus, que era Verbo, que se fez homem, para restaurar a humanidade. Você está revestido do Filho, e você vai ser um instrumento de Deus para restaurar a tua família em oração, no nome de Jesus Cristo. Amém? Fala, eu recebo a minha porção do Filho de Deus, para que haja restauração na minha família. Você vai ser um luzeiro. Quem está com a gente há bastante tempo sabe que eu sou muito amoroso. Então a senhora que veio aqui na igreja, ela falou que eu exalo amor pelos poros. Eu achei engraçado ela falando isso. E aí, uma outra situação, eu falei para a pastora, eu prefiro que uma pessoa se afaste de mim porque eu sou justo e correto, do que uma pessoa justa e correta se afaste de mim porque eu sou omisso. Esses dias eu atendi uma pessoa que se afastou de mim por um tempo, mas toda vez que ele precisa de uma posição de alguém justo e firme, ele me procura. Ele não quis ficar comigo porque eu era muito firme com relação à igreja e à palavra de Deus, mas todas as vezes que ele precisa
de uma posição firme, Ele me procura. Amém? Você na sua família não precisa parecer com a cultura da terra. Seja firme, posicionado. Amém? Porque na hora que as pessoas precisarem de uma pessoa firme, elas vão ter onde recorrer. Imagina se eu fosse o pastor molenga, né? Molenga assim, relaxado. Aí as pessoas que iam ficar comigo ia ser só os relaxados. As pessoas posicionadas não iam querer ficar comigo. Mas se um dia o relaxado se converter, ele vai ter prazer de ficar junto com a gente. Na sua família é a mesma coisa. Se você for uma pessoa firme, cristã, posicionada, eu não quero que você seja um beato ou uma beata. Uma pessoa que ora o dia inteiro, que lê só a Bíblia o dia inteiro. Talvez você tenha que trabalhar, tem dia que o seu dia vai ser tumultuado também, como o meu é. Mas eu quero que você, no seu caráter, se torne uma pessoa irrepreensível. Deus trabalhou na vida de Gideão para que ele se tornasse um homem irrepreensível. Amém? Porque se você conseguir ficar assim, não é seu perfeito, irmão. Porque o irrepreensível também erra. Ele também tropeça, ele também cai, ele também magoa, ele também se frustra. Mas é uma pessoa que, com relação à palavra, ele não questiona. Ele pode dizer: eu não consigo viver, mas esse é o certo. Amém? Essa é uma pessoa irrepreensível. Porque não existe santa alma. Todos somos seres humanos. Mas diante do mundo espiritual, não haverá questionamento da palavra no nosso coração. Nós não vamos nos afastar da palavra do Senhor, não vamos nos amoldar à cultura da terra, porque assim teremos autoridade no mundo espiritual, seremos restaurados pelo Senhor, para que a nossa família seja restaurada também em seguida. Aleluia. É um processo lento, mas ele funciona. Toda a nossa casa vai estar servindo ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém? Fala comigo em primeiro. O Senhor me restaura. Eu não tenho medo da restauração não, vai ser muito bom. Amém? Fala comigo, vai ser muito boa a restauração que o Senhor vai fazer. Em segundo, após a restauração de Gideão, Deus começa a fortalecê-lo para que os valores espirituais da família fossem restaurados. Tem coisas que você precisa pôr no seu coração. Eu vou me restaurar e eu vou restaurar esse valor espiritual dentro da minha casa. Amém? Tenha o costume de orar antes de comer. Só ora. Senhor, eu recebo esse alimento com ação de graça. Pode estar você e o presidente da República à mesa. Ora, mostra para ele que você tem princípio de gratidão. Amém? Se você está num restaurante no mais chique do mundo, dobra a sua cabeça, pede licença para o garçom se ele quiser ficar em cima e fala: deixa eu agradecer pela comida que eu vou comer. Amém? São princípios. Antes de fazer qualquer coisa, ore ao Senhor. Seja uma pessoa diferenciada. Muda no mundo espiritual as circunstâncias. Leia Juízes 6:24 para você entender. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste ídolo de Aserá, que fica ao lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor seu Deus no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Aserá que você
Gideão estava sozinho, com medo, de noite, mas ele derrubou o altar de Baal. Quando a gente toma uma posição de cobrir a nossa família em oração, de fechar as brechas, de ser diferente, acontece muita coisa difícil dentro da gente, mas em volta sua haverão anjos guardando a sua vida, Aleluia. guardando a sua família. Quando nós vamos enfrentar o mal, nós não devemos enfrentar com palavras, só com atitudes. Amém? As suas atitudes vão falar muito mais do que as tuas palavras. Deus falou: vai lá e derruba o altar de Baal. Como que você derruba o altar de Baal hoje, irmão? É orando, é profetizando, é fazendo as campanhas da igreja, é estando na igreja, sendo uma pessoa cristã diferenciada. Amém? Tendo atitudes diferenciadas, palavras diferenciadas, sentimentos diferenciados e uma posição firme. Tenha uma posição firme na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Restaure os valores espirituais. Ele foi lá e fez um altar. Então Gideão construiu um altar para o Senhor e chamou aquele lugar de Javé Shalom. Amém? Amém. Fala: minha casa será chamada A minha casa Javé Shalom. Javé Shalom. Deus é paz na minha casa. Vai ter paz na sua casa. Quando você entrar hoje na sua casa, você vai dizer: aqui reina Jeová Shalom, Javé Shalom. O meu Deus é o Deus da paz. No nome de Jesus. E em último, Deus usou Gideão para batalhar espiritualmente em favor da família dele. Irmão, você não precisa ser o Jiraya Gospel para orar espiritualmente pela tua família. Amém? Você não precisa gritar. Você só precisa acreditar na oração. Amém? Teve um dia que eu fui atender um casal e eles começaram a brigar na minha frente. É brigar mesmo. Eu vou dar na sua cara. Eu falei: se eu falar, vai dar na minha também. Aí eu falei: vou ficar quietinho. Aí comecei a repreender o demônio. Repreender o demônio no silêncio. Pouco a mulher começou a chorar, igualzinho quando o demônio sai. Mas chorou. Aí ela falou: desculpa, pastor, eu não sei o que aconteceu comigo. Aí eu pensei: eu sei, o demônio que estava aí dentro. E estava lá, gente. Adiantava gritar? Mas repreende o mal, nem que seja no silêncio. Amém? Amém. Amém? Amém. Se começar a gritar com você, o que você vai fazer? Repreende no silêncio. Se começar a te atacar, o que você vai fazer? Repreender no silêncio. Porque quanto mais você falar, o que vai acontecer? Pior vai ficar. Gideão foi no silêncio da noite e ele derrubou aquele altar de Baal. Deus vai te usar para derrubar o altar de Baal no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Olha o verso 27 de Juízes 6. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém fez tudo de noite, com medo de sua família e do povo da cidade. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal tinha sido derrubado e o poste de Acerá ao lado dele tinha sido cortado. O que significa isso? Quando a gente toma uma posição, quando você menos esperar, quando menos a sua família esperar, o altar de Baal vai estar derrubado no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Alguém descobriu que o altar havia sido derrubado. E depois diz: em seu lugar havia um novo altar,
Você vai estar trabalhando, o mal vai perder força e as bênçãos do Senhor vão ganhar força dentro da tua casa, em nome de Jesus. Em seu lugar havia um novo altar, na sua casa haverá um novo altar, na sua vida haverá um novo altar, sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Um altar se constrói com muito sacrifício, irmão, muito mesmo, mas é de oração. Amém? Amém? Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora. Os homens da cidade exigiram de Joás: ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Aserá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Isso aqui para mim é a parte mais tremenda da história. Sabe por quê? Porque o pai dele estava sendo restaurado de novo. O pai dele já não era mais dependente de Baal. O pai dele estava liberto de Baal. Por isso ele disse: se Baal é Deus, que ele mate meu filho, porque eu sei quem restaurou o meu filho. Era isso que ele estava dizendo. Eu sei. Eu sei. Se esse Deus que eu segui, que não fez nada por mim, fosse Deus, ele já teria dado cabo do meu filho. Mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, que tem restaurado a minha família, ele estava sendo restaurado. Primeiro Deus restaura Gideão, agora restaura Joás, e começa a restaurar a família de Joás também. Talvez Deus tenha já te restaurado, ou você esteja no processo de restauração, mas Deus vai restaurar os teus também, e eles vão estar junto com você, glorificando o Deus que restaura a sua vida hoje. Porque se ficasse só em Gideão, a história ia ser poderosa, mas alcançou o pai dele. Hoje isso é forte demais. É ou não é? Vai alcançar os nossos, e os nossos vão dizer que o nosso Deus é poderoso, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubbaal, isto é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Vamos ficar em pé, gente?